Bom dia, professor Rodrigo. Me Bom escutas? dia, Francisco. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu vou ficar como o seu debatedor assistente nessa sessão. Certo, certo. Você deu uma olhada nas instruções para a sessão online? Sim, sim. É, Pelo que eu entendi, na verdade, você faz a apresentação dos vídeos. Tá correto? É isso. Eu reproduzo os vídeos perfeitamente. Certo. Eu estava verificando aqui no link do SEMEAD e parece que um dos autores não colocou o vídeo disponível, que é o efeito do tamanho e tipo de recompensa no desempenho, a diferença de gênero Isso. importa. Você teve algum tipo de feedback desses autores ou ainda não? Não recebi nenhuma comunicação deles e nem no grupo que a gente faz parte. Não chegou nenhuma comunicação do nosso líder. Pela Ótimo. orientação que a gente tem, ficaria então a seu cargo a possibilidade Uhum. deles apresentarem. Certo. Essa ordem que foi colocada aqui é a ordem que deve ser seguida, no caso, esse seria o primeiro artigo ou é a ordem que está no website? Seria ter uma confusão com as ordens. Então, a gente Pois pode é. acabar decidindo qual delas. Eu me baseei Uhum. pelo site, começando com prognósticos, depois Começa. vem Sim, isso, comecei com o artigo do prognósticos, depois vem prazer e sofrimento, em certo. seguida vem o bibliométrico e por Uhum. último esse, que é o que está sem vídeo. Eu acho que é uma boa ideia, porque, na verdade, já que eles não colocaram, a gente deixa ele por último e aí, enfim, o tempo que sobrar, a gente tenta ajustar isso com eles. Me diz só mais uma coisa. Deixa eu ver. Acabou me fugindo. Acho que está tudo ok. A dinâmica, na verdade. Lembrei. De acordo com as instruções da organização, a gente tem que ter 8 minutos para cada apresentação, seguida de uma participação e discussão do grupo, né, dos participantes. E Isso. depois, os 22 minutos finais são para, enfim, para discussões gerais. Eu acho que a gente pode estender um pouco mais esse debate, talvez uns 10 minutos, 12 minutos, né, para tentar diminuir esse final, porque geralmente no final eu acho que não há muitas perguntas, já que são artigos um pouco diferentes. O que você acha? Por mim, tudo bem. Uhum, tá certo. Não, tudo bem. Então, cada apresentação você pretende estender para quanto tempo? 20 minutos cada apresentação. No caso, fica 8 minutos de apresentação e mais 12 minutos de debate, Ah, certo. certo? Eu acho que Aumenta 4 minutos daqueles aumenta 20 4 finais. minutos. Isso. Perfeito. Porque aí a gente fica com um final mais curto, e aí realmente se surgir algum tema, né, que faz parte de todos os artigos, a gente pode discutir, mas eu acho que a gente tem um artigo, enfim, de psicologia, outro do GECOM, outro bibliométrico na parte de ensino. Eu realmente não sei como é que os participantes eles vão conseguir achar sabe, uma similaridade para discussão depois, e inclusive para os Sim. participantes conseguirem, por exemplo, se posicionar em relação a alguns temas com esses vieses tão diferentes, eu não sei realmente se isso vai funcionar tão bem assim, não. Eu também imagino que não vai ter muito tempo para. Na verdade, não vai ter muita discussão conjunta de todos eles. Isso. É porque muitas vezes, por exemplo, quando você tem um tema muito específico, se fosse ensino de contabilidade gerencial, né? Aí era mais fácil. Mas acabou sendo realmente temas bastante diversos. Mas tudo bem, eu acho que faz parte. Sim, sim. Os autores geralmente entram antes ou entram durante a. Eles vão entrar 8h30, a partir desse horário, para todos estarem aqui. Pronto, mas no caso, nós podemos entrar 15 minutos antes. Eles podem entrar 15 minutos Isso. antes também ou não? Não é o indicado, porque esses 15 minutos é para a gente resolver tudo, essa Pronto, logística. pronto. Tem mais algum detalhe que eu tenho que estar a par? Alguma Tem a pergunta? questão, a gente leva muito a risco a questão do tempo,
porque Uhum. a sessão ela se encerra automaticamente. Então, Certo. para evitar que alguém seja cortado enquanto está falando alguma Uhum. coisa. Certo, perfeito. Eu vou tentar realmente manter o tempo, então, bem, bem à risca. Eu acho que isso daí não há problema. Eu também É, vou lhe ajudar, eu vou colocar no chat uma contagem regressiva. Então, como a gente tem 12, eu vou fazer blocos. Então, quando for 8 minutos, eu mando a mensagem no chat, que falta 8 minutos. uhum, Quando faltar 4, aí eu mando outra. E certo. encerramento eu mando a final. Aí eu Pronto, mando no perfeito. chat, fica fácil de você já ver e avisar para eles. Excelente. Muito, muito obrigado, Francisco. Isso vai ajudar bastante. É, Mais Aí alguma no, coisa? Diga. sim, no final eu vou mandar os links para eles avaliarem a Sim, sessão e também para que eles entrem na sala de networking da área, se assim certo. preferirem. Tudo bem. E no final de tudo, você tem que me avaliar e também avaliar a presença deles. É um formulário só naquela página que a gente pegou o link daqui. Pronto, perfeito, perfeito, perfeito. É, Mais algum detalhe? Não, eu só não vou conseguir entrar na minha webcam, tá dando algum problema que eu não estou conseguindo entrar por ela. Uhum. Mas imagino que isso não vai atrapalhar muito. Ah, sim, eu fiz algumas anotações dos artigos para Sim. debate. Você prefere que eu faça algumas ou as suas já ocupariam o tempo? Não, pode ficar à vontade. Na verdade, eu tentei me restringir a cerca de uma ou duas perguntas no máximo para cada artigo, deixando realmente os participantes discutirem, enfim, vendo como é que a sessão corre. Mas eu não me aprofundei realmente em destrinchar o artigo, porque eu acho que eles receberam avaliação, né, os feedbacks Sim, dos avaliadores. Tem, na verdade, perguntas que vão ser levantadas por mim, acredito que por você também, e pelo grupo participante, eu acho que é o bastante. perfeito. Uhum. É, mas você tem algumas perguntas, né, que você falou. Alguns pontos. Eu posso deixar você fazer os seus primeiros, porque aí se for coisa que eu já anotei, já poupa o retrabalho de O falar que, ge- novamente. o que geralmente eu tendo a fazer, e aí, enfim, a gente vai ter que ver como é que os participantes eles se comportam, eu tendo a abrir primeiro para os participantes e Perfeito. depois eu me posiciono. Eu vou até olhar de novo aqui as instruções do SEMEAD, mas no caso, depois da apresentação, ah, na verdade, ele coordenará a discussão e receberá, no caso, feedback dos participantes que esclarecerão os pontos de trabalho, certo? Então, no caso, eu acho que é realmente só isso, dar uma visão geral do trabalho e deixar que o debate aconteça, não é isso? Isso, perfeitamente. Uhum, uhum. É só para entender a dinâmica, porque eu fiquei um pouco confuso com essa questão de moderador, debatedor. Geralmente, quando a gente tem o debatedor, muitas vezes ele discute o tema, né? Depois da apresentação. Eu não sei se essa era a intenção do SEMEAGE. Eles, na verdade, eu entraria na figura do debatedor para fomentar o debate, mas Pronto. quem coordena toda a sala é o moderador. Então, você define todas as regras. É por isso que o Senado ele não foi tão específico em determinar tanta regra. Ele deixou mais a Uhum, cargo dos moderadores para certo. ver de acordo com a discussão. Se os autores estão comentando muito, a gente atua menos. Uhum. Me diz uma coisa, você fez, por exemplo, um sumário de cada artigo, por exemplo, qual seria a sua avaliação de cada artigo? No caso, eu li os artigos e fui pontuando sugestões de melhoria ou pontos que me deixou confuso. Só que aí eu Uhum. fiz uma coisa bem completa e, obviamente, não vou falar ela toda. Eu Uhum. fiz mais completo porque caso eles queiram, na discussão, falar alguma coisa sobre, eu já teria ciência sobre tal fato. Pronto, pronto. Então vamos fazer o seguinte.
a gente pode abrir para o grupo, né? Ver como eles se comportam. Perfeito. Se realmente o grupo ele engajar nos artigos e, enfim, tiver uma boa sinergia e troca entre os autores e os participantes, a gente pode restringir um pouco nossa participação e deixar a discussão correr. Caso isso não aconteça, eu acho que a gente pode realmente entrar e fazer uma discussão mais aprofundada, como você fez, né? E aí fomentar discussões posteriores. Combinado, então. Perfeito. Bom dia, Daniel, tudo bem? Tá me ouvindo? Olá, Rodrigo, bom dia. Bom Boa dia. tarde para você, bom dia. Ainda é bom dia, ainda tenho 32 minutos de bom dia. Ah, boa. Então caiu a sessão bem próximo do almoço, então. Foi. Eu já tive um lanche aqui para postergar o almoço um pouco mais para tarde. Acho que eu estou com o fundo de tela aqui de um outro congresso, né, que é o AMPAD. Deixa eu tirar aqui. Eu tava olhando isso, eu disse, acho que a gente está em outro congresso. Eu já Aí pensei que agora sim. era do Ampad, eu fosse algum membro. É, Agora já troquei. Bom dia, tá. Francisco, Amador. Bom dia, Bom a dia. todos. Bom dia, Mamadou, Kézia, Bom dia, tudo Rubens. bem? Tudo bem, e vocês? Bom, Que bom. Eu estava conversando com o Francisco, que é o debatedor do tema, e eu acho que a gente pode estender um pouco cada sessão para que os participantes eles possam debater cada um dos artigos na sua especificidade. Eu acho que a gente tem artigos bastante diversos nessa sessão, então talvez se a gente deixar os 22 minutos para o final, vai ficar realmente um pouco díspare, né? De acordo com os temas que são abordados. Então, a gente pode estender um pouco mais cada sessão e deixar o tempinho menor no final para que, se realmente houver alguma pergunta que não foi possível ser feita durante esse tempo, seja trazida para os autores. Outro detalhe também é que eu vou abrir primeiro espaço para os participantes, né, para não criar nenhum tipo de viés nem nada, e tentar receber a resposta deles. Se eles não se posicionarem, a gente pode entrar um pouco mais nos artigos, tanto eu quanto o Francisco, na questão de debatedor e moderador. Vocês concordam com isso? Perfeito. Eu acho que nós já temos aqui todos os autores, deixa eu só conferir. Francisco, onde está cada um aqui? Só um minuto. O Rubens, o Adriano, a Késia. Eu acho que falta só um dos autores. Vou esperar um pouquinho, ver se as pessoas vão entrar. Então, inicialmente, a gente vai falar dos artigos sobre prognósticos sobre o GECOM, para a contabilidade gerencial, seguido do prazer e sofrimento, a psicodinâmica do trabalho entre profissionais de contabilidade da Grande Fortaleza, e, em seguida, vamos falar do estudo bibliométrico sobre a contabilidade gerencial, finalizando com os efeitos do tamanho e tipo de recompensa no desempenho. A diferença de gênero importa. Cada um dos artigos, os autores enviaram alguns vídeos que vão ser compartilhados aqui com o grupo, e cada vídeo desse geralmente tem, em média, 8 minutos. Isso, todos os vídeos têm cerca de 8 minutos e meio, então a gente vai se manter no tempo em relação à apresentação. E como foi compartilhado, após a apresentação, a gente, a gente faz essa discussão por cerca de 10 ou 12 minutos. É importante salientar para todos os participantes que, ao final da sessão, eles podem ficar à vontade para avaliar
né, essa sessão. Eu vou colocar aqui os detalhes desse link para avaliação e eu vou começar a fazer o compartilhamento do primeiro artigo, prognósticos sobre o GECOM para contabilidade gerencial. Deixa eu só abrir aqui a tela, compartilhar. Todos estão vendo? Sim. Perfeito, obrigado. Eu vou soltar o som. Todos conseguem ouvir? Por enquanto, não. Deixa eu parar um pouquinho. Eu acho que tem um share sound. Deixa eu voltar aqui novamente. De Economia e Vocês estão ouvindo agora? da Universidade de São Paulo. E ela Deixa eu voltar para que todos possam ouvir desde o início. Olá, meu nome é Rubem, e junto com o Jair e o professor Paulo Roberto, desenvolvemos trabalhos sobre prognósticos sobre o GECOM para contabilidade gerencial. O GECOM foi um modelo de gestão econômica idealizado pelo professor Catelli na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. E ela apresenta o fundamento desde os anos 70, né, em que ela se baseia em resultados econômicos, demonstrando de forma quantitativa os esforços realizados por uma entidade na busca pela eficácia empresarial obtida com eficiência em cada transação realizada. E isso se deve à necessidade de cada vez, desde aquela época em que foi realizado, as empresas precisam de agilidade, eficiência e eficácia no processo de tomada de decisões. E quanto melhor a informação a ser fornecida para os tomadores de decisão, maior deve ser tanto a eficácia na gestão como na aplicação de recursos. E ao longo desses anos em que tem sido projetado desde a década de 70, a aplicabilidade desse modelo de gestão econômica tem sido feita em vários segmentos de trabalho e de pesquisa, tanto a sua aplicabilidade como o desenvolvimento. Então, muito se tem questionado sobre a utilização de outros modelos também de contabilidade tradicional. Então, ao longo dos anos, tem percebido com algumas pesquisas que o modelo de gestão econômica tem sido pouco utilizado ao longo desses anos e nossa pergunta, né, nessa pesquisa é justamente saber quais são as percepções de especialistas sobre os prognósticos quanto à contribuição do modelo GECOM para o desenvolvimento da contabilidade gerencial. E o objetivo é justamente esse, né, responder esse questionamento, porque o GECOM é um modelo brasileiro, né, e foi desenvolvido justamente para isso, né? E a gente procura aqui reforçar um campo de pesquisa, né, que tem 70 e que pode indicar tópicos para futuras pesquisas e investigações científicas. O referencial teórico, a gente detalhou mais sobre o que seria o GECOM e a sua aplicabilidade, o seu funcionamento, bem como respostas, né, a críticas que eles têm recebido ao longo dos anos. Então, apresenta-se um overview no referencial teórico. Enquanto ao método, o objetivo é exploratório, né, o procedimento foram entrevistas semi-estruturadas com vários professores de programas de pós-graduação que tiveram contato e utilizado, né, o modelo de gestão econômica, seja em pesquisas acadêmicas ou a sua aplicabilidade. O acesso que a gente teve foi através, né, de Snowball, e a abordagem é qualitativa, né? A população, né, envolve. Esses aí foram, no total, 15 professores, 5 professores no pré-teste, no período de 3 de agosto a 13 de agosto de 2020, e a realização da pesquisa foi, a gente aproveitou esse pré-teste que não houve nenhuma alteração significativa, não houve nenhuma alteração, as perguntas que foram elaboradas conforme o referencial teórico, né, que foi abordado, né? Então, essas entrevistas totalizaram mais de 15 horas que foram realizadas via videoconferência pelo Google Meet, foram gravadas em áudio e vídeo
E para análise foi utilizado o software da Mutec. Quando a gente, né, fez a diagramação, né, de classificação hierárquica descendente, né, a gente encontrou 226 SPs, né, na classe 1 e várias outras classificações. Então, para a classe 1, a gente considerou os aspectos favoráveis e restritivos, né? Essas classes emergiram para análise, né, que foi feita com base nas respostas obtidas, que foram transcritas. Então, esses aspectos favoráveis, né, estão justamente relacionados com a contribuição, né, aos conceitos de mensuração econômica do lucro, mais precisamente o uso do custo de oportunidade. Quantas restrições é pela falta de entendimento sobre os conceitos econômicos e o receio da subjetividade do uso do custo de oportunidade. Lembrando que uma das limitações que antes era imposta era justamente a tecnologia, mas essa, pelos próprios respondentes, foi considerada já superada. Em relação à classe 2, né, de perspectivas acadêmicas, é interessante que os próprios, teve o maior índice, né, de SPs, os próprios respondentes, eles entenderam que houve uma institucionalização do GECOM em nome do próprio professor Catelli. E isso ajudou a explicar porque tem havido um declínio de pesquisas relacionadas ao GECOM ao longo desses últimos anos, né? E também bem como a forma de abordagem da pesquisa em contabilidade, que passou de normativo para predominantemente quantitativa, né? E isso aí, né? E bem como o foco em contribuições internacionais. Haja vista que, infelizmente, o GECOM não possui produção e publicação internacional. E isso, né, devido ao próprio programa aqui do Brasil e tudo, há um foco muito grande em produção acadêmica, bem como a visibilidade em journals de alto impacto, né? A classe 3 está relacionada ao futuro do GECOM. Esse futuro do GECOM é bem interessante, né? Que eles acreditam, os respondentes acreditam na solidez da base conceitual e, inclusive, sinalizam o avanço da contabilidade já preconizado por esse modelo, né? Mas considerado sempre o mais apropriado para a gestão das organizações, né? Não se pode considerar, entretanto, a influência da adoção limitada pelas organizações e o declínio das publicações como fatores relevantes para que o GECOM seja visto como um dos temas mais abordados agora no futuro, né? Em relação à sua aplicabilidade, né, a gente tem que o GECOM continua sendo uma resposta muito eficiente comparada a outros modelos, né? E, como já reforçado anteriormente, o GECOM oferece antes que a tecnologia poderia ser considerada um fator restritivo, agora a gente tem que é um aspecto favorável que dá para poder mais ainda ser utilizado. Há alguns ceticismo, né, em relação à aplicabilidade do GECOM, né, mas, no entanto, né, é pensado que há muitas oportunidades atuais para o GECOM, né, proporcionadas pelo seu atual estágio de tecnologia, mas a sua retomada, né, de pesquisas e de aplicabilidade dependeriam de agentes de mudança, como a academia, bem como grandes consultorias. Como limites, a gente tem que poder ser entrevistado outras pessoas, especialistas, em outros artefatos e modelos existentes de modelos de contabilidade gerencial. Com isso, né, obrigado a todos pela atenção e nos vemos no SEMEAD. Obrigado a todos. Perfeito. Então, fica aberto o espaço para qualquer questionamento dos participantes. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para os autores para começar? Daniel, fica à vontade. Primeiro, parabéns aí, Rubens e os coautores, né, pelo trabalho. Fiquei com algumas dúvidas, né, na verdade. Eu não, confesso que eu não li o trabalho, né, antes da sessão, então estou restrito aí à sua apresentação, né? A questão da seleção dos professores que foram os entrevistados, vocês falaram que vocês utilizaram o critério de ter algum artigo, mas a gente sabe que
a toda uma escola, né? E tem professores que estudam e defendem, né, esse modelo, né, de gestão econômica. E aí a dúvida assim, qual que é a homogeneidade ou heterogeneidade em relação ao perfil desses que foram entrevistados, né? E além disso, assim, uma outra dúvida talvez mais filosófica, né? Assim, quais foram os prognósticos, né? Quais foram as principais conclusões que vocês viram a partir dessas entrevistas sobre o futuro mesmo do modelo GECOM, né? Em termos de aplicação, em termos de contribuição teórica, né? Contribuição prática. Então, se você puder explorar essas duas perguntas, por favor. Obrigado, Daniel, pelo interesse, né, nas perguntas. Mas o perfil dos entrevistados realmente é bem interessante, porque o que acontece? Começou com alguns professores que eram próximos aqui, né? A gente fez um pré-teste, que eram 3 professores aqui da pós-graduação aqui em administração, né? E o que acontece? Depois foi algo que foi organicamente foi crescendo. Um foi indicando o outro, foram, né, se indicando a comunidade em si, né? Então, quando chegou esse número 15, já estava se saturando as respostas. Então, por isso que ficou. Mas lá no trabalho, a gente coloca um perfil, né, faz uma tabela que justamente a gente coloca além do tempo de entrevista, onde se formou e também qual é a vinculação atual. Então, assim, quando a gente, para poder falar um pouco, como seria esse perfil que a gente foi? Então, boa parte dos professores agora que foram entrevistados são professores que atuam na pós-graduação e que tiveram trabalhos com o professor Catelli. Então, assim, algo que os une, né? Então, assim, quando fala desenvolver trabalhos e tudo, é que realmente, né, até, vamos supor, tem alguns professores que tiveram titulação em 1990, outros em 92 e tudo, então tinha uma aproximação muito grande em relação ao professor Catelli. Em relação, daí, mas lá na tabela tem, convido a todos a lerem, né? Em relação às principais conclusões, é que realmente é algo que ficou muito bem estrita, o quê? Que como houve uma institucionalização em termos do professor Catelli e algumas pesquisas bibliométricas, né, como o professor Zanata, né, como o Zanata e Viel fizeram em 2019, houve uma diminuição de publicações. Está havendo uma diminuição e muitas vezes é algo que, porque não está sendo fomentado novas pesquisas, e um dos fatores que foi identificado foi o quê? O GECOM em si, ele, olha, tem um pouquinho de tempo, né, Igor? Em relação à falta de pesquisas internacionais. Nós temos, né, aqui uma forte pressão pela internacionalização e faltam pesquisas internacionais. Então, uma das coisas que foram diagnosticadas foram que, olha, realmente, né, antes haviam restrições para o uso do GECOM, boa parte das restrições, né, foram superadas, a gente elencou algumas que foram já superadas, mas o que falta? A academia em si e consultorias adotarem novamente para poder implementar isso daí, bem como publicações internacionais para poder fazer um reavivamento, né, em relação ao entorno de GECOM. Tá certo? Eu acho que seriam essas principais conclusões, mas a gente destrincha lá quando tem essas classes, né? A gente pega algumas falas, faz alguma análise, mas o que a gente hoje realmente conclui é que ainda continua atual, mas só que faltam pessoas para poder fazer a propaganda e o marketing, né? Para poder continuarem o uso. Ficou esclarecido? Precisa, né? A gente pode falar. Perfeito, acho que o Rubens travou um pouco. Eu não sei se ele ainda está nos ouvindo, mas alguém quer fazer alguma outra pergunta? Mamuto, Olha,
É, Mudou. bom dia a todos. Rubens, parabéns pelo trabalho. Eu queria explorar uma outra dimensão do ponto de vista do próprio modelo, né? Como você destacou há pouco, o GECOM, ele, na verdade, também como o Daniel disse, ele se caracteriza como um modelo que marcou uma geração, né? Uma geração posso dizer até de uma turma, né? Formada na FEA. Do ponto de vista assim... Mamadou, Oi? me parece que o Rubens caiu. Caiu aqui para mim, pelo menos a foto dele. Só para você não fazer a pergunta e depois... Pergunta. Eu acho Então, que... eu vou continuar, assim que ele vier, Uhum. aí eu repito. Viu, Daniel? Aí nós tivemos, eu inclusive, nessa época que eu estava no mestrado, e teve um momento que o modelo perdeu força, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente vinha também vendo uma presença muito forte do BSC como modelo, né? E eu creio que, até na fala do Rubens, quando ele falou da questão de consultoria, eu subentendi a questão até do marketing, né? Em relação à ferramenta, porque esses modelos que nascem no meio da consultoria, às vezes, eles são muito questionáveis, né? Nas pesquisas, no mundo acadêmico, no mundo científico. Aí eu queria explorar nesse sentido, porque, inclusive, não sei, Daniel e Rodrigo, se você se lembra, tem um artigo que é clássico, Daniel, que o professor Fábio, inclusive, escreveu um artigo na revista de Contabilidade e Finanças, quando os Zimmermann que criticaram esses modelos, né? Se criam, ele voltou? Se criam valores, né? Não, Então, voltou ainda não, né? não. Então, eu queria só provocar ele nesse sentido, né? De como a pesquisa, como esse levantamento, né? Ele percebe essa questão, porque você tem muitos fatores, né? Que, ao meu ver, eles são importantes, né? Para você analisar essas ferramentas que surgem, né? No mercado. Não é só o GECOM, mas o BC também sofreu críticas. Uhum. Críticas muito fortes, né, dentro da academia. Era mais nesse sentido. Ele não voltou ainda, não, né? Não. Era mais uma colocação, né, no sentido, porque o que esses trabalhos, eu acho que é válido sempre retomar um assunto, alguma proposta, algum framework, algum modelo, para ver a sua sobrevivência, né, dentro da literatura, que seja de práticos ou de acadêmicos. Eu acho que isso é bem-vindo, e estudar isso, acho que seria uma grande contribuição. E a questão do que Daniel colocou, acho importante, né, no perfil dos entrevistados, né, Daniel, na pesquisa desses tipos de escolha, né? Não sei até que ponto, né? Os resultados, aquela questão que a gente discutiu bastante, né? De validade, né? Fazer a equivalência, né? Nesse contexto de pesquisa, até que ponto, né? A gente pode, de fato, ter uma base confiável, né? No que diz respeito à representatividade, né? Etc. Era isso. Ele não voltou ainda, não, né? Não. Eu vou fazer o seguinte, eu também tinha alguns comentários para fazer em relação à parte metodológica do artigo, enfim, até como o Daniel explicou, como é que ele posicionou esses participantes, né, de defensores, opositores do GECOM, e também, inclusive, a aplicabilidade do GECOM frente a esses modelos, até como o Madu salientou, né? O BSI, a gente tem hoje em dia as ideias dos 6 capitais, né, pelo relato integrado. Enfim, eu acho que falta um pouco mais dessa análise do contexto no passado, no presente e a expectativa de contexto no futuro, né, já que ele está tentando posicionar o GECOM como essa ferramenta que pode ser usada daqui para frente, que precisa, inclusive, de mais investimento para
das consultorias, mas considerando que o Rubens caiu, né? O Rubem caiu. A gente tem a próxima apresentação seria sobre a questão do prazer e sofrimento, mas a gente não tem o Adriano nem nenhum dos participantes do artigo conosco ainda. Não sei se eles vão poder entrar mais tarde. E sendo assim, eu vou passar para o artigo sobre estudos bibliométricos, a que a Kézia está conosco, e dessa forma eu acho que a gente pode dar andamento às discussões de um ponto de vista mais interessante para os participantes e para os autores, tá certo? Eu vou compartilhar agora a minha tela, só um minutinho. Deixa eu aumentar aqui e compartilhar o vídeo da Kézia. Todos estão ouvindo? Olá, meu nome é Kézia e eu Excelente, irei obrigado. apresentar o artigo intitulado Um Estudo Bibliométrico sobre Contabilidade Gerencial, das autoras Kézia Manuela Lucas Mineiro e Rosélia Laurenti. Como motivação e lacuna de pesquisa, trazemos que o ensino da contabilidade gerencial nos últimos anos mostrou-se um assunto de grande interesse em diversos países, e observando a literatura, nós sentimos a falta de estudos que analisassem o estado da arte de pesquisas sobre esta temática, utilizando uma análise bibliométrica. Então, por esta razão, nós seguimos este caminho. A questão de pesquisa é quais são as principais características da literatura científica sobre o ensino da contabilidade gerencial, e o objetivo da pesquisa é desenvolver uma análise bibliométrica da literatura sobre o ensino de contabilidade gerencial, a fim de observar como se deu o desenvolvimento desta temática. Esta pesquisa ainda justifica-se dada a importância dos estudos a respeito da educação, para se compreender como um curso ou disciplina, no caso deste estudo, a contabilidade gerencial, está se desenvolvendo frente às diversas transformações do mundo. Na metodologia, utilizamos duas análises, as descritivas e bibliométricas. Para a primeira, utilizamos o auxílio do Excel e para a segunda, utilizamos o software VoiceView. E ainda, para as análises bibliométricas, utilizamos duas técnicas, a de acoplamento bibliográfico e concorrência de palavras-chave. Os artigos para as análises foram coletados em 23 de janeiro de 2022, através de uma busca avançada na base de dados Scopus, por meio de diversas palavras-chave, para que fosse possível obter o maior número possível e não deixar passar nenhum artigo sobre esta temática. Para tentar funilar e trazer para mais perto, de fato, do objetivo do estudo, nós passamos para procedimentos de inclusão e exclusão na própria base de dados, onde no ano de publicação incluímos todos os documentos a partir de 1990, no tipo de documentos incluímos os artigos e revisões, no idioma incluímos os documentos em inglês e português e excluímos os documentos em francês, incluímos ainda 3 áreas de estudo, a de negócio, gestão e contabilidade, ciências sociais e a área de economia, econometria e finanças. Nesse processo, foi possível obter 493 artigos que foram exportados para o Excel e se passou para mais um processo de exclusão, onde 6 artigos foram retirados, pois eram repetidos. Após uma leitura dos títulos e resumos, excluímos também 72 artigos que se tratavam de casos de estudos e entendemos que este não era o objetivo da pesquisa, e também foram excluídos 249 artigos nessa segunda etapa. Passando para a terceira etapa, nós baixamos os artigos restantes e passamos para uma leitura detalhada dos mesmos, onde 37 artigos também foram retirados e 3 artigos foram retirados, pois não foi possível baixá-los e isso acabaria impossibilitando as próximas análises. Nesse processo de exclusão, foi possível obter 126 artigos que foram utilizados para as análises descritivas e bibliométricas. Já entrando aí no resultado da análise descritiva, nós temos esta figura 1, que vai mostrar nesse traçado cinza aí de baixo, a quantidade de publicações por ano das pesquisas sobre o ensino da contabilidade gerencial. E o que é importante observar aí é que desde 1990 existem pesquisas, né, nesta temática, mas que a partir de 2019 até 2021, a quantidade de publicações anuais manteve-se constante, entre 8 e 9. Isso está demonstrando, né, que a pesquisa sobre o ensino da contabilidade gerencial ainda está avançando e que novas pesquisas podem também ainda ser realizadas.
Entrando para a primeira técnica de bibliométrica, nós temos o acoplamento bibliográfico de documentos, aonde os documentos que citam as mesmas referências são considerados, né, que têm uma correlação entre si, e estes são agrupados em clusters. Dos 126 documentos que tínhamos para as análises, 104 foram utilizados para a construção dessa rede bibliométrica, uma vez que os outros 22 documentos acabaram sendo excluídos, pois não tinham correlação com os demais. E foi possível obter 10 clusters nesta rede, e cada um desses clusters é representado por cores e temáticas diferentes. O primeiro trata de estudos que falam sobre abordagens de ensino através de livros didáticos e textos. O segundo engloba estudos que discorrem a respeito de métodos de aprendizagem ou ferramentas pedagógicas inovadoras e que falam sobre o currículo de contabilidade gerencial. O terceiro expõe temáticas relacionadas a conceitos e conteúdos da contabilidade gerencial. O quarto inclui estudos que apresentam abordagens que podem ser incluídas nos currículos de contabilidade gerencial e que investigam a visão de diferentes partes interessadas. O quinto traz modelos, projetos e experiências de ensino e aprendizagem. O sexto engloba estudos que tratam do desempenho acadêmico dos alunos de contabilidade gerencial. O sétimo inclui estudos que tratam sobre temáticas de sustentabilidade, responsabilidade social e ambiental e também que tratam do desempenho acadêmico dos alunos. O oitavo reúne métodos de aprendizado que desenvolvem diversas habilidades nos alunos. O nono aborda estudos que tratam de soluções ou programas tutoriais de escrita. E o último apresenta estudos sobre temáticas relacionadas a abordagens e métodos de aprendizagem e a percepção dos alunos sobre elas. Entrando para a segunda técnica, a de acoplamento bibliográfico, né? Essa técnica ela vai servir para analisar as características de um determinado campo de estudo, no caso deste estudo, o ensino da contabilidade gerencial, e também, né, identificar possíveis tópicos emergentes sobre a temática. Essa rede ela foi criada com 37 palavras-chave e foi possível obter 7 clusters, que também são representados por cores diferentes e temáticas específicas. O primeiro trata principalmente da educação superior e desempenho acadêmico. O segundo vai incluir estudos que tratam sobre inovações na educação de contabilidade gerencial. O terceiro trata sobre temáticas que são relacionadas à pandemia da Covid-19. O quarto vai tratar de uma forma mais geral do ensino de ciências contábeis. O quinto trata sobre métodos de aprendizagem. O sexto vai falar sobre a percepção dos alunos sobre assuntos que são relacionados à contabilidade gerencial. E o último trata sobre a metodologia para pesquisas qualitativas. Como sugestões de pesquisas futuras, temos fazer uma comparação intercultural entre o ensino construtivista e os tópicos ensinados na contabilidade gerencial, fazer um estudo comparativo entre as notas dos alunos e a utilização da aprendizagem colaborativa estruturada, analisar o impacto da utilização de metodologias de escrita e de abordagens computacionais na aprendizagem de alunos de contabilidade gerencial, investigar as habilidades gerenciais adquiridas pelos alunos durante a graduação, assim como coletar a opinião de diferentes partes interessadas sobre quais as habilidades que cada uma delas considera importante e essencial nos contadores gerenciais, analisar se os livros didáticos estão atrasados quanto a técnicas de contabilidade gerencial, analisar o ensino da contabilidade gerencial de modo remoto e, por fim, examinar o currículo de contabilidade gerencial. Como conclusão, este estudo buscou contribuir por meio dos resultados bibliométricos com a literatura educacional sobre o ensino da contabilidade gerencial, isso com o intuito de observar como esta temática vem evoluindo ao longo dos anos, assim como perceber pontos que foram pouco pesquisados e assim, né, sugerir temas para futuras pesquisas, assim auxiliando os pesquisadores dessa área. De forma prática, os resultados da análise descritiva demonstraram que não existe um grande número de pesquisas sobre o ensino da contabilidade gerencial em cada ano. No entanto, o tema mostrou-se em ascensão e muitos estudos podem ainda ser realizados dentro desta temática. Muito obrigada. Obrigado, Késia, pela apresentação. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o artigo? Daniel, fica à vontade. A gente tem o Amador também. Amador, pode ir primeiro. Vamos revezar, né? Uhum.
Quer dizer, parabéns, né, eu acho que nós temos, como você destacou na apresentação, temos poucas pesquisas, de fato, assim, no cenário nacional, sobre o ensino da contabilidade gerencial. Isso, se a gente olhar as revistas, até os congressos, isso eu concordo. E vejo uma importância muito grande, né, para a gente que leciona contabilidade gerencial, controladoria, né, essa contabilidade voltada para o usuário interno, o quanto é importante, né, a gente ter estudos, né, que mostram evidências para que possamos, de fato, para que as pesquisas possam fornecer ensaios, né, para aqueles que atuam em sala de aula, né, com essas disciplinas. Uma pergunta que eu queria fazer é sobre se vocês pensam em explorar hoje, né, diante dessa questão das novas tecnologias, né, Big Data, né, a questão do analítico, né, e a gente viu também que as entidades como IMA, né, não sei se IMA, né, eles têm framework, né, onde discutem muito a questão das novas habilidades, né, que são requeridas pelos contadores gerenciais. Não somente, eu acho que na Europa também, o CGMA, né, tem um framework também que destaca algumas habilidades. Se vocês chegaram a dar uma olhada, né, nesse perfil de habilidades que é exigido hoje para o contador gerencial, né, porque eu vejo muito forte isso e vejo também que existe um gap, né, uma defasagem entre o que atualmente a gente tem nos livros textos e, de fato, o que, né, as revistas profissionais, né, como esses casos. Por exemplo, se você pegar o Magazine, né, Finance, né, lá você vai ver que tem uma série de artigos, né, que discute sobre as habilidades e competências que o contador gerencial deve possuir hoje diante da transformação digital, diante de uma série de contextos atuais, né, contingenciais que a gente está discutindo. E eu queria só lhe provocar se vocês chegaram a analisar isso, né, encontraram algum artigo que tratasse disso, o que você acha? Quanto a essa questão, o artigo, inicialmente, ele já foi feito para que eu tivesse uma base mesmo para saber qual seria, né, esses gaps mesmo que existem na literatura sobre o ensino da contabilidade gerencial. Uma vez que eu estou fazendo mestrado, né, em minha dissertação, eu queria seguir por este caminho. E, no fim das contas, foi mesmo essa questão de habilidade e competências que a gente está seguindo para a dissertação, né, que foi visto que existem pesquisas sobre esse assunto há muito tempo, mas que mesmo assim ainda não se conseguiu, né, de fato, trazer para o ensino aquelas competências mais interpessoais, que não seriam apenas aquelas competências técnicas. Então, acabou que a gente está pesquisando sobre essa temática, né, de habilidades e competências também dos contadores gerenciais, para que o ensino ele consiga, de fato, né, já trazer alguma coisa, para que você chegue no mercado de trabalho mais capacitado e que assim não exista esse distanciamento tão grande entre a teoria e a prática. Obrigado. Daniel, fica à vontade. Obrigado, Mamadou, pela pergunta. Parabéns, Kézia, pelo trabalho. Se minha memória não falha, eu não sei se eu já vi a sua apresentação em outro congresso, né? E acho que naquele momento eu também tinha colocado algumas sugestões, talvez para você explorar mais a parte de sugestões futuras, né? Porque quando a gente vê todos esses temas, né, que você acabou trabalhando naquela análise ali, gráfica, o que fica e daí, né? E o que fica para o próximo? Qual a mensagem para o próximo? Ou seja, né, tudo já foi estudado, o que não foi estudado e que merece mais atenção?
E aí, acho que para trazer talvez uma comunicação mais clara, seria interessante desenvolver essas sugestões a partir mesmo dos pontos que você acabou agrupando. Então, olha, de tecnologia, né? Quais são as questões, né, relacionadas aí ao ensino da contabilidade gerencial? Questão de competências, né? E aí a gente pode separar competências técnicas, habilidades e atitudes, né? A gente pode olhar na visão do aluno, na visão do mercado, né? Na visão do professor, em termos de metodologia que ele adota. Então, assim, eu acho que eu já tinha colocado esse ponto, mas não vou perder a oportunidade. Eu acho que seria bastante interessante o artigo, eu acho que ganharia mais potencial mesmo de contribuição, explorando esses aspectos, né? Ou seja, e classificando, agrupando, assim como você agrupou ali para fazer aquela análise, né, do acoplamento, se não me engano, agrupar também, né, olhando para o futuro, né? Então, essa sugestão aí, né, que provavelmente eu já fiz naquele outro momento, se você puder me lembrar até qual congresso que foi, e aí eu devolvo a palavra depois para o professor Rodrigo. Sim, foi em Amparo, né? E esses ajustes a gente já acabou fazendo mesmo, de trazer a nossa opinião, né? Do que a gente entendeu que seria de sugestões para pesquisas futuras. Excelente, obrigado, Daniel, obrigado, Kézia. Acredito que o Adriano tem uma pergunta. Pessoal, desculpa interromper, eu só queria, eu sou do suporte, eu fui informado que vocês não estão conseguindo compartilhar a tela aqui, é isso? Não, a gente está compartilhando normal. Tá tranquilo, desculpa, pessoal, é que o líder pediu para entrar aqui, que estava com problema, mas então tá tudo certo, né? Tudo certo, obrigado. Desculpa. Não, fica à vontade. Eu até pensei que era Adriano, mas o pessoal do suporte. Eu fiz algumas considerações sobre o artigo, é a primeira vez que eu vejo, e eu achei um tema muito interessante, inclusive, metodologicamente, eu achei o artigo bem estruturado, inclusive com a forma de apresentação bem visual, o que facilita a compreensão da temática, mas eu compartilho tanto dos questionamentos do Mamadou quanto do Daniel. Acho que a gente precisa trazer um pouco isso para a visão da contabilidade gerencial atual, né, dos problemas que estão sendo enfrentados pela contabilidade, e é necessário também tentar extrair um pouco mais desse artigo em relação a contribuições, né, quais são as implicações que cada um desses clusters eles têm para o ensino da contabilidade, inclusive trazendo realmente desde o seu título essa ideia do ensino da contabilidade, né, como foco do trabalho. E adentrando, por exemplo, a gente viu ali o nome do Kaplan, né? O que o Kaplan traz para o ensino da contabilidade gerencial, o que ele muda, né? E, enfim, quais são as abordagens que ele tem atualmente, quais são os questionamentos que ele tem atualmente. Será que, por exemplo, esses livros didáticos eles ainda estão condizentes? Eu acho que faltou um pouco mais de aprofundamento, integração dos seus achados com o ensino realmente, com os problemas e oportunidades que a gente tem de ensino atualmente. O artigo acaba ficando um pouco descritivo, né? Teve um detalhezinho só que acho que você já percebeu no gráfico, né? Parece que ele está invertido, e aí você disse que as pesquisas estão aumentando, mas aí você vê a curva ao contrário. Enfim, alguns detalhezinhos realmente de edição do trabalho que são importantes. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu não sei realmente até que ponto que você utilizou, é um artigo do Jacobson, em 2019, que é sobre Pragmatic Constructivism. E eu estou trabalhando num artigo semelhante, e ele permite a gente entender, por exemplo, a ideia de aceitação e sedimentação dessas práticas, né? Então, por exemplo, talvez, eu não sei, era uma das perguntas que eu tinha para fazer, inclusive, em que estágio que essa pesquisa foi feita, se foi no mestrado ou no doutorado, e como você pretendia dar andamento, inclusive, a essas pesquisas, porque, por exemplo, acho que a análise bibliográfica que você fez é muito rica, mas a gente precisa entender um pouco mais dessa visão atual,
como o Mahmoud falou, que pode ser feito por meio de entrevistas, né? E a gente tem que entender, inclusive, a aplicabilidade dela no modelo de ensino atual, que a gente poderia fazer um survey, nesse caso, do artigo específico que eu estou utilizando, você poderia utilizar o que é chamado do Key Sort Methodology, que trata exatamente das percepções e faz uma estratificação da população, ou da sua amostra, com base em percepções, ao invés, no caso, de questões, por exemplo, de idade ou de filiação. Então, se for um estudo de mestrado, perfeito. Eu acho que você tem uma gama de opções aí pela frente, mas precisa trazer essa contribuição, né, e refletir um pouco mais sobre o artigo. Mas, em geral, eu não tenho muitas perguntas a fazer, a não ser realmente essas recomendações e, enfim, talvez distinguir um pouco mais do que o ensino da contabilidade se diverge do ensino da contabilidade gerencial se diverge da contabilidade financeira. Talvez fosse bom também salientar um pouco isso. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente ainda tem alguns segundos antes de passar para o artigo do Adriano. Quer fazer algum comentário? Não só agradecer as considerações, né, e também falar que a gente está ajustando também essa questão para trazer em cada cluster, né, essa contribuição e essa visão também, essa visão nossa, porque no início a gente estava apenas mesmo indo para esse caminho mais descritivo. Mas até para tentar publicar, né, em alguma revista, a gente já está mudando essa questão e trazendo mais essa parte exploratória mesmo. Certo. Mamadou, a gente vai mudar agora para o artigo do Adriano. Se você tiver alguma pergunta para a Kézia, fica à vontade para fazer ela no chat e para trazê-la de volta no final da apresentação, só para a gente manter a dinâmica da apresentação. Adriano, a próxima apresentação é Rodrigo, seu microfone ficou mudo. Desculpa, eu estava arrumando aqui a tela e acabei apertando o mudo antes de fazer o compartilhamento. A gente vai, então, verificar o artigo sobre prazer e sofrimento. Onde é que está? Peraí. Vocês estão vendo... Eu não sei, tem uma apresentação... Parece que é do Carlos Adriano, não sei se vocês estão vendo o vídeo ou se estão vendo a apresentação dele. Acho que é a apresentação do Adriano. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Oi, bom dia. Eu não sei como é que está funcionando a dinâmica. É para colocar o vídeo ou eu coloco a apresentação, faço a apresentação? A gente vai colocar o vídeo. Então eu tiro a apresentação, então? Deixa eu tudo bem. encerrar aqui essa apresentação.